noite a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez, mais uma semana que se inicia, com muitas oportunidades aí de trabalho, de realizações, e nós estamos muito agradecidos, nós da Casa Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, nosso lar, por mais uma oportunidade de podermos oferecer a todos vocês essa palestra virtual. Nesta noite nós teremos como palestrante um companheiro antigo da nossa casa, o querido amigo Paulo de Tarso. Muito obrigado, Paulo, que Deus ilumine, o abençoe na sua trajetória, na sua caminhada espírita e também na sua caminhada de vida aí, social, familiar, a toda a sua família, muitas bênçãos, né? Que Deus possa derramar sobre todos muita luz, porque a família é a base de sustentação de todos nós. Vamos, nesta semana, falar um pouquinho aqui nessa introdução da importância de continuarmos aí com as nossas orações, não esmorecermos, sempre que pudermos, todos os dias da semana, orarmos por esses acontecimentos no nosso planeta Terra. As nossas preces, os nossos pensamentos positivos são muito importantes para que isso possa ir diminuindo pouco a pouco e quem sabe, muito em breve, o nosso mundo volta à normalidade, esse medo que nós estamos, né, essas preocupações que vão acumulando em nossas mentes, isso pesa muito sobre todos. A doutrina nos ajuda e uma das explicações da doutrina é que a prece bem feita, de coração, com aquela vontade íntima, né, de querer o bem a alguém ou alguma coisa, isso contribui muito para a solução de vários problemas. Então que continuemos com nossas preces, continuemos com as nossas orações. Não deixemos de fazê-la no nosso dia a dia, direcionada àquele povo que está lá em guerra, ao planeta Terra como um todo, àqueles que estão encarnados passando por dificuldades também de doenças, de dificuldades financeiras, aqueles que estão já fora do corpo físico, desencarnados, também precisam de prece. Prece é a ferramenta que nós temos hoje, porque estamos numa etapa de nossas existências de espíritos eternos que precisamos aprender a lidar com a mente, com o pensamento. Vamos fechar os nossos olhos, preparar o ambiente em que estamos para que possamos ouvir a palestra da noite e posteriormente fazermos as nossas vibrações para todos aqueles que precisam. Senhor Jesus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, elevando os pensamentos a Ti e Te rogando a Sua proteção, Te rogando o Teu auxílio para todos nós. Permita, Senhor Jesus, que estejam em nosso meio os benfeitores espirituais, aqueles que nunca esmorecem, que nunca se cansam, trabalhando em Teu nome, para que a Terra, para que todos nós que aqui habitamos possamos nos melhorar um pouquinho, nem que seja 1 milímetro a cada dia, porque essa é a nossa tarefa, ir melhorando pouco a pouco, descobrindo em nós as nossas fraquezas, as nossas deficiências e buscando a melhora constantemente. E para isso precisamos, Senhor, desses irmãos amigos, dessas irmãs amigas, sempre do nosso lado, nos sustentando. E nesta noite, mais uma vez, que eles estejam conosco, para que possamos nos unir nesse pensamento de paz e de harmonia para toda a nossa terra. Esteja conosco, Senhor, hoje e agora e por todo sempre. E que assim seja. Mensagem da semana, do livro Sinal Verde,
Psicografia de Francisco Cândido Xavier. Saudações. Toda saudação deve basear-se em pensamentos de paz e alegria. Pense no seu contentamento quando alguém lhe endereça palavras de afeto e simpatia e faça o mesmo para com os outros. Mobilize o capital do sorriso e observará que semelhante investimento lhe trará precioso rendimento de colaboração e felicidade. Uma frase de bondade e compreensão opera prodígios na construção do êxito. Auxilie aos familiares com a sua palavra de entendimento e esperança. Se você tem qualquer mágoa remanescendo da véspera, comece o dia à maneira do sol, esquecendo a sombra e brilhando de novo. André Luiz. Minhas irmãs e meus irmãos, pela misericórdia e pela bondade de Deus, estamos aqui mais uma vez, online, para poder falar um pouco sobre a palavra do Evangelho de Jesus, buscar uma interpretação à luz dos nossos dias e, dentro daquilo que for permitido pela espiritualidade amiga, que não são outros senão os anjos do Senhor, levar a cada um uma mensagem que possa aliviar seus corações, que possam consolar, que possa dar força para continuarem enfrentando as dificuldades, os desafios do dia a dia, e para aqueles que estão superando estes momentos, para poder agradecer, que é tão importante quanto ter força para suportar o desafio, é também entender os momentos de agradecer a este Deus maravilhoso, que pelas suas mais variadas formas, pelos seus mais variados meios, faz chegar a cada um de nós a mensagem do Evangelho de Jesus. Nesta oportunidade, nós iremos falar sobre um trecho que está em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos seus itens 14 e 15, o suicídio e a loucura. Então, o tema deste nosso encontro é esse, o suicídio e a loucura. Antes de dar continuidade e fazer uma breve leitura do texto do capítulo 5 para a gente contextualizar, é muito importante dizer o seguinte: não, o suicídio não é uma alternativa. Não, eu não devo pensar e alimentar ideias suicidas. Não, qualquer mensagem que me chega à mente falando para mim que é uma alternativa ao sofrimento, que é uma alternativa à desesperança, que é uma alternativa para sair desta situação, e esta mensagem indique o suicídio como sendo esta alternativa, a resposta definitivamente deve ser não. Eu devo repreender com toda a força do meu ser qualquer ideação suicida. Suicídio não é alternativa para absolutamente nada, em quaisquer que sejam circunstâncias. E nós iremos falar sobre isso no decorrer da nossa conversa. Uma doença grave que não dê nenhum tipo de indicativo de vida. Não, suicídio não é saída. Uma dor interminável, seja essa dor moral, seja essa dor física, não, suicídio não é alternativa. O suicídio não é alternativa para absolutamente nada. Nós veremos nessa conversa que a vida é um dom que nos fora dado por Deus e somente a Ele cabe o momento de nos resgatar para a vida espiritual. Então não existe a menor possibilidade de encarar o suicídio como qualquer alternativa. Para fundamentar a nossa conversa, como eu falei no começo, o texto está no Evangelho segundo o Espiritismo, uma das obras básicas da doutrina espírita, né? Nós sabemos, o Espiritismo ele tem 5 obras básicas e alicerçados no Evangelho de Jesus, no Novo Testamento. Então, o texto bíblico do Novo Testamento ele é reapresentado sob uma ótica doutrinária
nessas 5 obras básicas. Volta e meia ele é convidado a participar, a gente discute esse texto. E o Evangelho segundo o Espiritismo é dessas 5 obras básicas, aquela que traduz com mais clareza todo o Evangelho de Jesus no Novo Testamento. Todos os ensinamentos morais do Evangelho de Jesus registrados no Novo Testamento. Especificamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem 27 capítulos, né? Perdão, 28 capítulos. E o capítulo 5 é este, Bem-aventurado os aflitos. No item 14, nos itens 14 a 15, tem um texto que começa falando assim, ó, eu vou tomar a liberdade de fazer uma pequena leitura aqui, para a gente fazer uma introdução no assunto, né? A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no espírito, no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. O que está falando nessas 3 primeiras linhas aí, nessa primeira sentença, é que se diante de uma dificuldade, diante de um desafio, se eu procurar fazer algum tipo de exercício que me permita acalmar e serenar meu coração, e se eu entender que para muito além do momento presente existe sim futuro, é possível vencer essa dificuldade, como já foram possíveis vencer outros momentos de dificuldade, ou seja, se eu fizer um exercício de respiração, de reflexão, de busca espiritual e de um olhar para o futuro, eu consigo vencer as dificuldades do momento presente. Então, a confiança de que a vida ela continua, quer seja do ponto de vista físico, quer seja do ponto de vista espiritual, isso vira um antídoto contra as ideações suicidas, né? E o texto segue falando assim: com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes, ou seja, pelas dificuldades que o homem não tem coragem de suportar. Então está dizendo que eu posso abrir um precedente para a loucura, né? Para perder a razão, quando eu tenho uma dificuldade e eu não enfrento essa dificuldade. Essa dificuldade ela me devora. Então eu tenho que tomar todos os cuidados e buscar todos os mecanismos para que essas dificuldades que todos nós passamos, por várias inclusive, ao longo de uma existência, né? Mesmo aquela casa, aquela família, que parece que é um exemplo da perfeição, na sua intimidade ela pode ter grandes desafios e pode estar lutando batalhas que a gente ficaria horrorizado de saber como é que tem força para poder demonstrar lá fora que está tudo bem, tendo que lutar determinadas batalhas no intramuros, né? Então, se eu buscar essa energia, se eu buscar essas forças, eu também consigo suportar essas dificuldades. Aí o texto segue ainda no primeiro parágrafo desse texto de apoio. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os revés e as decepções que o houveram despertado noutras circunstâncias, evidente se torna que essa força, que coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalo a razão, os quais, se não foram, iriam o conturbar. Então está falando assim, quando você tem essa fundamentação doutrinária, essa fundamentação religiosa, nós conseguimos superar melhor essas dificuldades. Não significa, minhas irmãs e meus irmãos, que a gente não sofra, não significa que a gente não tenha dia de farol baixo, não significa que a gente não pense ou não tenha ideação suicida. A gente como ser humano, num processo de estar encarnado ou em carne, com todas as dificuldades que a vida oferece, a gente tem esses momentos de baixa e os momentos de alta também. Então, o que está falando esse texto é que eu tenho que buscar os mecanismos, ou seja, buscar no Evangelho de Jesus, buscar nas minhas crenças, buscar naquilo que me envolve espiritualmente, que são os anjos do Senhor, o anjo da guarda, o mentor espiritual, buscar mecanismos para poder lutar contra essas dificuldades de ordem interna
e de ordem externa e conseguir ir avançando. É uma filosofia muito utilizada pelos nossos irmãos que fazem parte daquele grupo Alcoólicos Anônimos, né? E tantos outros grupos que têm uma função muito parecida, que é viver um dia de cada vez, uma batalha de cada vez. Em algum momento talvez a gente precise disso, de condicionar a nossa mente para não tentar resolver toda a peleja num dia. Não, o que eu tenho que viver amanhã, amanhã eu vivo. O que eu tenho que viver depois de amanhã eu vivo. Mas hoje, o que eu preciso fazer hoje? Eu preciso criar mecanismos para poder vencer essa dificuldade, vencer essa letargia moral, vencer essas ideações suicidas, esses pensamentos ruins, de desesperança, de desgosto, né? Às vezes a gente tá um dia até bom e começa a pensar, poxa, eu não nasci para dar certo, as coisas para mim só dão erradas. A gente tem que parar para pensar de onde estão vindo esses pensamentos. Por que essa mensagem tão insistente? Não, nada que eu mexo, nada que eu ponho a mão dá certo, né? A gente escuta muitas vezes, principalmente da mulher falar, né? Quando vem conversar com a gente no particular após palestra, eu tenho o dedo podre para marido, né? A gente não ouve isso muito do homem, mas é um pensamento do ser humano, não é do gênero masculino ou feminino. Ah, eu não acerto, eu não faço boas escolhas. Será? Nós normalmente estamos com as pessoas que nós precisamos estar. E quando alguma coisa de fora indica que não é a pessoa ideal, não é companheira, é violenta ou violento, né? não professa dos nossos valores, me é permitido fazer uma pergunta: por que eu estou com essa pessoa? Não é? Porque eu preciso também investir no meu desenvolvimento moral, no meu desenvolvimento espiritual, mas eu preciso gostar de mim. Eu preciso olhar para mim e falar, poxa, vale a pena. Então esse texto que está na introdução do capítulo 5, item 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala isso, ele fala que eu preciso buscar na minha religiosidade, não é religião, na minha religiosidade, na minha espiritualidade, as ferramentas para poder lutar contra essas dificuldades. No segundo parágrafo, um texto de apoio que está no Evangelho, né, é um resumo do que está no Evangelho, no segundo parágrafo fala assim: o mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, que nós espíritas chamamos de suicídio involuntário. Então o suicídio da embriaguez, o suicídio da loucura, ele não é um suicídio racional, normalmente não é algo do tipo, eu quero tirar a vida do corpo. Então você vê, às vezes a pessoa bebe, né, num estado de total embriaguez e resolve fazer uma brincadeira com os amigos, de saltar de uma ponte num rio sem saber nadar, ou de de dirigir um carro em alta velocidade, ou uma moto, saltar uma rampa sem ter preparo para aquilo, e o resultado disso é a morte do corpo físico. Isso é o que nós chamamos de suicídio involuntário. Mas tem ainda outros tipos de suicídio involuntário, que é o suicídio, por exemplo, do cigarro, o suicídio da bebida, o suicídio de outros tipos de droga, que eles vão consumindo o organismo físico e levam ao suicídio. Os nossos irmãos que chegam no mundo espiritual, vitimados, por exemplo, por um câncer, cuja origem foi o cigarro, foram a bebida ou outras drogas, é catalogado e sofre as consequências de um suicídio, ainda que não voluntário. Mas é um suicídio. A mesma coisa quando eu deixo de cuidar do meu corpo físico. Comida em excesso, não é só bebida em excesso, não. Comida em excesso, comida sem um nível correto de desequilíbrio, não cuidar adequadamente do corpo. O corpo emite sinais que a gente precisa procurar a medicina. E aí eu não vou atrás, e a consequência disso, eu desenvolvo um problema hepático, e a consequência disso é um desencarne, suicídio, é também um suicídio. Então, remontando ao texto aqui, o mesmo ocorre com o suicídio, né? Que exceto os inconscientes, ele é o que a gente chama de involuntário, mas os outros é incontestável que qualquer que seja o motivo que tenha sido a causa, ele não deve ser levado a cabo, não deve ser pensado. Ora,
aquele que está certo, né? Aquele que pensa que só é desventurado por um dia. Então, se você internaliza a mensagem, não, hoje não é um dia bom. Às vezes uma semana não é uma semana boa. Mas eu sei que vai melhorar, porque a vida futura é a vida do espírito, porque a vida continua, porque não adianta eu dar cabo a esta vida física, porque a vida espiritual ela segue o seu curso. Então aquele que consegue internalizar esta verdade de que a vida não acaba com a morte do corpo físico, ele suporta melhor os problemas de momento. Porque entende que é um momento, é mais ou menos como se a gente fosse passar por um tratamento físico, e aí eu sei que é doído, eu cortei, e aí fui para poder fazer uma sutura. Aí o médico fala, Paulo, antes de fazer a sutura eu preciso limpar a ferida, eu preciso anestesiar, e a anestesia é na ferida, então vai doer um pouco mais do que a hora que você cortou. Mas eu sei que aquilo é o caminho para poder melhorar, eu suporto melhor. Não significa que deixou de doer muito, né? A limpeza da ferida, a hora de anestesiar, depois que anestesia tudo bem, a sutura, a recuperação, tudo isso doeu e deixou marca, mas eu sei que é para o meu bem, eu sei que o passado, esse momento vai estar bem. Então, em relação à vida é isso, se eu entendo, se eu internalizo, se eu busco compreender que a vida continua, o sofrimento de agora, por maior que seja, por mais grave que seja, por mais desconcertante que seja, eu começo a entender que é de agora, porque os dias que hão de vir, eles serão melhores, né? E o texto fala assim, só se desespera quando nenhum termo divisa para os seus sofrimentos. Então, o desespero é quando eu não consigo enxergar que isso vai ter fim. E que a vida humana com relação à eternidade... O que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Mas para aquele que não crê na eternidade, na vida futura, e pensa que tudo acaba com essa vida, né? Só vê a morte como saída e uma solução para suas amarguras. E nada esperando para o futuro, acha lógico abreviar pelo suicídio. Então, o que é, obviamente, é uma porta que nós, no movimento espírita, falamos muito nas nossas palestras, nos nossos estudos, é a porta falsa. Mas Jesus falava da porta larga. A porta larga é a porta que leva à perdição. Então, se fosse simples assim, todos nós que atravessamos quaisquer dificuldades, justificado estaria sair pela porta larga, que é a porta da perdição, que é a porta do suicídio. E se é até uma questão racional que a gente lute pela manutenção da vida, é porque tem uma razão maior de ser, que é a continuidade disso aí. Eu tenho um material de apoio aqui, que eu gosto muito de usar para as nossas falas sobre suicídio. Deixa eu só pegar aqui, que fica mais fácil, que é um material da Federação Espírita Brasileira, feito junto com o CVV, Centro de Valorização da Vida, né? Lembra que sempre que tiver uma ideação suicida e não tiver alguém a quem recorrer, ligue 188. 188 é o número do telefone que eu consigo falar no CVV. Não preciso me identificar, vai ter alguém pronto para poder me ouvir, né? É o Centro de Valorização da Vida, ou usando a sigla CVV, como vai você. Então é a mesma leitura. E aí vale a pena. Mas deixa eu abrir o material aqui para a gente conversar um pouquinho com base neste material. Bom, o suicídio por definição, né, a ação pela alguém põe intencionalmente termo à própria vida. Do ponto de vista da doutrina espírita, o suicídio é considerado um crime, né? Por quê? Porque é uma transgressão da lei divina, da lei de Deus, da lei natural. Eu falei um pouco antes que Deus nos deu a vida, e a Ele cabe o momento de retomar esta vida física. Isso não pertence a nós. Por isso que o Espiritismo, ele não só ele é contrário, como ele explica as razões pelas quais é contrário o movimento, né, a doutrina, a filosofia, com relação não só ao suicídio, mas a eutanásia também, e o aborto, excetuando casos muito específicos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque a vida, quer seja a vida nossa, a vida adulta, a vida de um feto, é uma vida.
e ela é um atributo de Deus e tem suas razões muito específicas para isso aí. Obviamente, com relação à questão do aborto, nós iremos conversar em outra oportunidade. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. O suicídio ele é um ato muito egoísta. Por quê? Porque não existe a menor possibilidade de eu cometer suicídio e deixar alguém bem. Meus filhos vão sofrer as consequências do meu suicídio, meus pais vão sofrer as consequências do meu suicídio, meu esposo ou minha esposa vão sofrer as consequências do meu suicídio, minha família vai sofrer, meus amigos vão sofrer. Então ele é um ato desesperado e egoísta. Por quê? Porque naquele momento, mal eu estou conseguindo pensar em mim. Mas a ação que eu cometo contra o meu corpo físico, não é? Matando o corpo físico, porque eu continuo existindo como espírito que eu sou, ele vai ter uma consequência imediata em todos aqueles que me circundam. E vai reverberar em mim como espírito, ao descobrir que não existe morte, né? Eu continuo vivendo, e o que é pior, em um estado ainda mais doído, mais deplorável, já que agora eu tenho como consequência um corpo físico que eu matei, e não eu espírito, entenda sempre isso. Então, eu não tenho um espírito, uma alma, eu sou o espírito e a alma. O que eu tenho é um corpo físico, e é este corpo físico que com o ato do suicídio eu acabo matando. O que normalmente leva uma pessoa a um suicídio, não é? Ou é uma fuga, porque ela está com desespero em relação a algum tipo de sofrimento, então eu não quero matar o corpo físico, mas eu penso que em matando o corpo físico, eu estou fugindo daquela situação, daquele problema, daquele sofrimento, daquela situação que me leva ao desespero. Ou seja, é uma consequência de um processo de loucura, né? É uma saída para sentimento de desesperança, normalmente alimentado, quase todo esse assunto, gente, alimentado por espíritos menos felizes, que a gente chama no movimento espírita, na doutrina, melhor dizendo, de obsessores. Então, é melhor o suicídio para sair dessa situação. Ou até um alívio para dores físicas, quando a situação, como eu falei, é um câncer devastador, é uma situação que faz sofrer dor 24 horas, né? Não consegue mais uma qualidade mínima de vida. Se eu matar o corpo físico, eu mato a dor. Mas essa dor é um compromisso espiritual que eu tenho vínculo direto com ela. Em algum momento eu fui causa dessa situação, quer seja nesta vida, quer seja em outra vida. Então não tem a menor possibilidade. Se eu encurtar esse prazo, em algum momento eu serei chamado a prestar conta dessa situação que me levou a esse sofrimento. Em outras palavras, eu vou passar por isso novamente, né? Então por que não resolver essa parada agora, suportando melhor até o término da vida, quer seja esse término daqui a alguns segundos, quer sejam daqui a alguns anos. Porque esse é o meu compromisso, fui eu que assumi, né? Se você que está me ouvindo e me vendo, quiser depois aprofundar, pega o Livro dos Espíritos, que é a primeira das obras básicas da doutrina. Nossa conversa está no Evangelho, que é a terceira das obras. Na parte 4ª, capítulo 1, lá está numa resposta que é dada da espiritualidade a Allan Kardec, uma resposta interessante sobre a vida. A vida é um bem disponível. E o autoextermínio, ou seja, matar, será sempre uma grave transgressão da lei divina. Essa frase ela é reforçada no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, Bem-aventurado os aflitos, nos seus itens 14 e 15, que é o objeto da nossa conversa, né? Então é hora que se coloca a doutrina materialista, que tudo acaba com a morte do corpo físico, e a espiritualista, que a vida continua. Todas as doutrinas religiosas são por natureza espiritualista, né? Então o evangélico é espiritualista, o católico é espiritualista, o espírita é espiritualista. Nós acreditamos na continuidade da vida espiritual após a morte do corpo físico. Somos cristãos. Mas existem outras filosofias que não são do cristianismo que também são espiritualistas.
que acreditam, sob ótica diferente, na continuidade desta vida para além da morte do corpo físico. Importa resgatar que existem mais de 800 mil casos de suicídios por ano no mundo, mais de 12 mil casos por ano no Brasil, e quase 10 mil homens e 3 mil mulheres. Então 70% dos suicídios são de homens e 30% de mulheres. E o número ele é realmente assustador. Existe um suicídio no mundo a cada 40 segundos. A nossa conversa aqui, que vai durar 40 minutos mais ou menos, durante esta conversa, 10 pessoas terão escolhido sair da vida, né, por desespero, pelas portas falsas do suicídio. Né? A ocorrência é maior entre jovens, de 10 a 19 anos, e isso assusta porque, Paulo, como é que eu resolvo isso? Ou como é que eu ajudo? Conversa. Uma criança, um jovem, um amigo, uma pessoa mudou o comportamento, começou a ficar muito silencioso, começou a fazer postagens nas redes sociais falando de desesperança, de que a vida está perdendo sentido, começou a dormir demais, começou a ficar eufórico demais, então existe o oposto, ou seja, teve uma mudança substancial de comportamento, precisa conversar. E a gente precisa entender que a melhor prevenção contra o suicídio é o diálogo, gente. Para de falar em suicídio romantizando. O suicídio de Romeu e Julieta, que eles seguram um na mão do outro e morrem, eles não vão encontrar no paraíso, não. Vão encontrar no umbral e provavelmente nem vão se ver, dado ao estado de sofrimento que a gente chega no mundo espiritual após o suicídio, como é relatado em várias obras doutrinárias. Né? Então não existe essa falsa ideia aqui em Goiás, da igrejinha da Serra, que o casal, os pais não concordavam com o romance, eles resolvem subir a serra e morrer depois de tomar veneno. Olha, esquece. Não existe a menor possibilidade de vou morrer através do suicídio porque o meu ente querido acabou de desencarnar e eu quero ficar com ele. Não vai ficar. Por quê? Porque as escolhas elas vão definir os rumos após o retorno ao mundo espiritual. E enquanto um foi por morte natural, né, eu digo natural porque não foi provocada por ele, pode ter sido um acidente, um problema de saúde, eu vou pelo suicídio, os caminhos são díspares, não tem nada a ver um com o outro. Né? Existe um índice também alto de suicídio entre os idosos, e nós damos causa a isso quando a gente não respeita o idoso, não aproxima dele, não envolve ele nas nossas conversas, nas nossas viagens, nos nossos momentos de alegria. A gente começa a tratar o idoso como se fosse um estorvo, deixa ele ali do canto, né? Ou na casa dele. Não, envolva o idoso na sua vida, porque ele cuidou de você, cuidou de mim. Então agora chegou a hora de retribuir. Ele não pode ter o sentimento de que, mesmo que ele fale, não, eu já estou velho, eu não dou conta, então que tal fazer coisas que envolvam ele? A gente faz isso com criança. Vamos sair para jantar quando a criança é pequena. Eu tenho que ir num local que tem um parquinho, eu tenho que ir num local que tem um playground, eu tenho que ir num local que tem um escorrega. A mesma coisa com o idoso. Eu tenho que ir num local que é fácil acesso, a mobilidade do banheiro. É isso, gente. É a reciprocidade da vida, né? Eu não abro mão dos meus velhos. Eu tenho meu pai, eu tenho minha madrasta e eu tenho minha sogra. São meus velhos. Eu não tenho minha mãe do ponto de vista físico. Ela que apoia, inclusive, esse apoio aos velhos nossos. Por quê? Porque eu estou caminhando para ser o velho. Então eu tenho que dar esse exemplo, inclusive, para os meus filhos, mas isso me faz bem. Isso me faz bem. Então é importante a gente entender isso. Tem aspectos sociais que também desencadeiam no suicídio, convulsões sociais, né? Valores, elementos da cultura. A gente vê, por exemplo, os nossos irmãos indígenas, às vezes eles cometem suicídio porque alguma coisa de sua cultura foi vilipendiada pelo, aspas, homem branco, não é? E aí eles acham que o caminho pode ser esse, o caminho do suicídio. Interessante resgatar que quanto menos instrução eu tiver sobre a vida espiritual, menos o meu suicídio será considerado um suicídio racional, intencional e direto.
Então, quanto mais eu estou envolvido, às vezes eu estou falando de aspectos culturais e religiosos, às vezes eu embarco nessa porta falsa do suicídio por um líder religioso. O Jim Jones, né? A gente sabe da história. Então, essas culturas, vamos reunir todo mundo no topo de um morro e tomar veneno porque a nave espacial vai chegar. Às vezes eu fui envolvido. Então, Deus, ele é tão maravilhoso que ele entende, olha, esse aqui sabia o que estava fazendo. A ele, né? Quanto mais foi dado, mais será cobrado. Esse aqui foi envolvido, menos, mas todos com consequência. A gente não passa livre dessa situação, não, né? É importante a gente lembrar disso. Aspectos espirituais, né? Questão mesmo de predisposição espiritual. Predisposição é a questão que eu já falei, é a questão de a gente ser envolvido por uma questão espiritual, uma obsessão. É bom a gente lembrar que na vida física que eu estou aqui, eu não estou só. Eu tenho bons espíritos e eu tenho espíritos não tão bons. E eles, né? Existe uma pergunta no Livro dos Espíritos, se a memória não me trai, é a questão 459. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores que estão ajudando na codificação da doutrina, se os espíritos interferem na nossa vida. A resposta da espiritualidade é bem mais do que supõe, eles praticamente vos dirigem. Mas eu não tenho livre-arbítrio, questão 743, eu acho, né, do Livro dos Espíritos. Não, eu tenho livre-arbítrio, mas eu recebo influências não muito boas e influências boas. Agora, o meu comportamento, o meu dia a dia, a minha religiosidade, o meu cuidado, a minha oração de manhã, a minha oração à noite, o meu respeito aos meus filhos, o meu respeito ao meu cônjuge, o meu respeito às pessoas. Ou seja, eu me envolver num ambiente bom vai dar um direcionamento do tipo de espírito que vai me influenciar. Se eu busco tudo que é ruim, se eu busco coisas ruins, não é? Não adianta, eu não vou encontrar o casamento dos meus sonhos, com rara exceção, dentro de um bar, por exemplo. Não é um ambiente, às vezes. Quanto mais, não que todos os bares sejam de ambientes ruins, né? Mas quanto mais o ambiente é ruim, mais propenso eu estou a encontrar espíritos ruins. Então eu não vou buscar isso dentro de determinados ambientes. Eu quero boas vibrações, eu quero proteção espiritual, começa dentro do meu lar. Eu começo fazendo escolha dentro de casa. Que tipo de escolha eu faço dentro de casa? Que palavras eu uso? Quem gosta muito de xingar está atraindo espíritos menos felizes que vibram na mesma faixa. Quem gosta muito de desejar o mal, quem gosta muito de falar da vida alheia, quem gosta muito de fazer coisas que não deve, comportamentos ruins, vai atrair para si espíritos ruins. Quero anjos na minha vida, quero bons espíritos na minha vida, começa a fazer uma limpeza mental, começa a fazer uma limpeza dentro de casa e busca coisas boas, para poder vencer esses aspectos espirituais, né? Para resumir, quais são eles? Predisposições espirituais, como eu falei, né? Eu já nasci com a carga espiritual já densa, eu preciso ir livrando disso, reminiscências do passado, conflitos existenciais de agora. Então, e sempre, gente, sempre, eu preciso procurar ajuda. Ajuda espiritual é ajuda física. Psicólogo, psiquiatra, eu preciso, é fundamental. O psicólogo é um instrumento de Deus, o psiquiatra é um instrumento de Deus. A casa religiosa é outro instrumento de Deus. Paulo, não me sinto bem com o espiritismo, amém, vai para a igreja evangélica, vai para a igreja, mas vai, faz um trabalho, não fica só entra e sai, não. Envolva, faça um trabalho. Quando a gente vai cuidar da dor do outro, a gente às vezes percebe que a nossa dor, ela é significativa, mas ela não é a maior como nós estamos achando. Enquanto a gente está lamentando alguma coisa que está nos faltando em casa, ou que está nos limitando às coisas, tem gente que está faltando é a casa. Eu estou com a dor na perna, tem gente que está faltando é a perna. Não é? Eu estou achando que é pouco arroz, feijão e ovo, tem gente que não sabe o que é comer nada disso há alguns dias. Eu vi uma frase esses dias, né, uma provocação que eu achei muito boa, de uma senhora numa entrevista, que ela fala assim, o filho chegou e falou para ela, não mãe, só tem arroz, feijão e ovo, ninguém merece. Aí ela falou, não, olha só, tem arroz,
tem feijão e você não vai acreditar, tem ovo. Então a gente tem que nos permitir essas releituras, né? Outras variáveis que podem levar-nos a pensar na porta falsa do suicídio são desapontamento, perda da oportunidade, né? E quando a gente sai pela porta falsa do suicídio, a gente também se depara com isso. Desapontamento, pô, não morri, né? Perda da oportunidade, perdi a vida. E tá lá meus filhos, às vezes, sofrendo, chorando, desestruturei toda a minha família e vou ter que recomeçar carregando agora em mim a chaga no meu corpo perispiritual daquilo que foi causa do meu suicídio. Então, só para deixar claro, não é que sempre isso acontece ipsiliteris, não. Mas se eu dei um tiro no coração, eu vou reencarnar provavelmente com problema cardíaco. Provavelmente, não é sempre. Tem alguns espíritas que afirmam que é sempre, não é. A probabilidade é grande, mas não é sempre. Deus é misericordioso, Deus é bondoso, Deus é amoroso, não é? Mas o corpo espiritual, o perispírito, ele leva de uma vida para outra as marcas daquilo que deu causa no término da vida física, numa existência. É bom a gente deixar isso muito claro. Por isso que a gente vê muito sofrimento e fala, mas por que será? Por que será? Resgate. Por que será? É hora de acertar a conta. Não é? Bom, e quais são os fatores de risco, já partindo para o término da nossa conversa, sobre o suicídio? Transtorno mental, eu falei, né? Depressão, alcoolismo. Cuida da depressão, gente. Cuida muito dessa questão da depressão, tá? Não bota na tua cabeça que eu sofro de depressão há muitos anos, não tem nada que eu faça que vença essa situação. Não, a depressão ela é possível de ser tratada com medicamento, né? Com tratamento alopático, com consulta, com acompanhamento, e eu preciso procurar estes caminhos sim. É mais fácil procurar o tratamento e mais barato do que sair pela porta falsa do suicídio. Questão sociodemográfica, né? Eu estou velho, eu estou desempregado, eu estou isolado, eu morava com pessoas, agora eu moro sozinho, então eu posso mergulhar numa vibração que me leve a ideações suicidas e que possa me levar ao suicídio. Psicológicos, né? Perda, separação, é muito comum as pessoas ficarem mal o suficiente para pensar nisso, perda de um filho, né? Prematuramente, coisas desse tipo. E condições clínicas incapacitantes, né? Eu já falei, um câncer, um HIV em desenvolvimento, né? Um AIDS, traumatismos, alguma coisa incapacitante pode me levar para isso. E aí eu tenho também, em todas essas circunstâncias, procurar ajuda. Homofobia, né? De cada 10 jovens que tentam suicídio, daqueles que eu falei lá entre 10 e 19 anos, 8, ou seja, 80% são homossexuais que estão passando por uma dificuldade de serem aceitos, aliás, de se aceitarem. Na maioria das vezes eles olham para eles com dificuldade, porque a sociedade cobra, e eu, pai, mãe, eu, avô e avó, eu, tio e tia, não dou o apoio que deveria. Gente, orientação sexual não deveria ser nunca uma questão a ser discutida em nenhuma situação. É só uma orientação sexual. A gente, porque na minha igreja, porque no meu grupo, porque na minha família, porque meu pai vai te matar. Não. E se você que está ouvindo esta nossa conversa está exatamente atravessando essa situação de saber o que poderá acontecer, tendo um mínimo de ajuda e de condição, converse com a sua família. Paulo de Tarso, eles vão me matar. Não vão não. Entendeu? Vão me expulsar de casa. Às vezes isso vai acontecer e quanto a isso, infelizmente, eu gostaria de verdade que não acontecesse, mas eu sei que poderá acontecer. Mas tente conversar, porque ficar carregando este fardo sem falar talvez seja o pior dos problemas. Talvez você está pensando que vai ser uma situação muito difícil de ser resolvida e ela só precisa de ser conversada. Procure ajuda. Procure apoio. A gente procura ajuda com aqueles que efetivamente podem nos ajudar e que não dão ideias, aspas, irracionais, malucas, né? Alguém fala, não, chega lá e briga mesmo, dá um murro na mesa e fala que você é gay. Não é assim. Não é esse o caminho. Vai ter uma conversa difícil? Começa com oração. Peça amparo de Deus, de Jesus. Depois sente para conversar e fale, né?
Fale desta condição, desta sua orientação, mas não deixa isso te diminuir ao ponto de pensar em suicídio, porque também é uma porta falsa. Não vai resolver nada, você vai retornar ao mundo espiritual ainda mais confuso talvez do que esteja agora antes de abordar esse assunto. E para nós que temos que na nossa família, entre o nosso círculo, pessoas de orientação sexual diversa da heterossexual, respeito e amor, tá? Nós não temos que opinar sobre uma situação que nós não temos lugar de fala. Não nos pertence esse assunto a ponto de ter que dar uma opinião que possa machucar outra pessoa. Do lado de lá, tem uma pessoa que precisa ser amada como um hétero precisa ser amado nas suas escolhas, respeitado nas suas escolhas, entendeu? E entender que é só e somente uma orientação sexual diversa da heterossexual. Não ir nas piadinhas, nas brincadeiras, nas situações que só fazem diminuir estas pessoas. É um ser humano. É um ser humano. Na essência, somente um ser humano. Não é? Os sinais eu já falei, já terminando a nossa fala: baixa autoestima, mudança de comportamento, isolamento. Um ponto interessante, uso de drogas. Eu tinha falado de falar e morrer, escrever nas redes sociais. Melhora súbita também, mudar o humor de uma hora para outra também pode ser um indicativo de suicídio, né? E as atitudes que eu posso fazer para poder salvar é ouvir a pessoa e falar claramente. Você está pensando em suicídio? Pergunta e não julgue, só ouça. Ouça com amor, ouça pensando em Jesus, ouça com atenção, ouça com carinho, ouça com respeito, ouça com empatia. Só ouça, não julgue. Dê apoio, busque ajuda profissional, avise a família. Se a pessoa conversou para você, Paulo, mas eu confio em você, eu vou falar só para você, e você não tem condição de ajudar, converse com alguém. Paulo, mas aí ele não vai conversar comigo mais nunca, mas vai continuar vivo. Vai continuar vivo e você vai continuar amando, mesmo que ele ou ela escolha não falar contigo mais. Não é? Entenda que não é mais a sua dor, é a minha dor, é a nossa dor. Eu estou com você, né? E ligue para o CVV. Eu acho que no começo eu falei 188, o número é 141. Me perdoe, tá? Fica aqui essa correção. O Centro de Valorização da Vida, tá? 141. Procure ajuda. Procure, atribua valor à vida. E busque, obviamente, sempre, em qualquer circunstância, busque Deus. Paulo, mas eu não sei com quem eu falo. Sempre vai aparecer com quem falar, tá? Ao término desse vídeo, eu vou mandar alguns links. E esses links têm 4 ou 5 palestras com Haroldo Dias, com Divaldo Franco, falando sobre essa questão do suicídio. Tendo um tempinho, clica no link, ouça essas palestras, não é? Procure ajuda, procure a sua casa de oração, sua casa espírita, procure falar com alguém. Paulo, eu não encontrei ninguém, fala com o Paulo de Tarso aqui. Pode falar comigo, manda uma mensagem, né? O meu telefone, eu não tenho o costume de divulgar em palestra não, mas o meu telefone é 62, é o DDD 98408 7369. 98408 7369. Aquilo que tiver ao meu alcance eu vou ajudar, né, pelo menos a te ajudar a encontrar ajuda. Que Jesus te abençoe, que Jesus te ilumine, que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ilumine, que nós saibamos que a vida vale a pena, não é? Vale a pena viver. E o que nós temos está dentro daquilo que nós podemos suportar. Jesus é bom o tempo todo, não é? E Ele está conosco o tempo todo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, se Ele, nosso Pai maior, assim nos permitir. Olá, meus queridos. Como vamos? Espero que todos estejam na paz de Jesus. Vamos fechando os nossos olhos, sintonizando com a energia do nosso Mestre querido,
buscando acalmar os nossos corações e pensamentos. E vamos pedindo ao Mestre querido que nesse passe à distância, todos nós possamos receber as energias, os fluidos refazedores, que possamos renovar a nossa fé, a nossa esperança, nossa vontade de viver e de lutar, e especialmente de nos modificarmos intimamente. Senhor Jesus, nós te rogamos pelos nossos queridos familiares, te rogamos pelos lares, pelas famílias, pelos entes queridos que nos antecederam no retorno à pátria espiritual, pelos jovens e crianças, pelos animais, e te rogamos pelo nosso planeta, que atravessa momentos difíceis, porém necessários, nessa fase final da transição. Nós te pedimos, Senhor, que renove a nossa fé, que nos traga a esperança necessária para continuarmos a nossa caminhada. Que possamos sempre, nos momentos mais difíceis, parar, elevar os nossos pensamentos a Ti e entrar em comunhão com o Teu amor e a Tua luz. Ajuda-nos, Senhor, nessa missão tão difícil que estamos atravessando aqui na Terra. Te rogamos que todas as pessoas que estão passando por dificuldades, por provações, alguns com enfermidades terríveis, sem cura, possam receber uma energia especial, cheia de fé e esperança, de confiança em Ti, Mestre amado, para que possamos realmente nos entregar ao Pai e à Sua vontade, conforme sempre rezamos no Pai Nosso. Essa oração maravilhosa, que sempre vem trazer o consolo aos nossos corações. Mestre, ilumina os nossos passos e estende a Tua mão sempre que baquearmos. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos muito no Teu amor e na Tua luz em nossa vida. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre, que assim seja. Sempre confiantes, hein, meus irmãos? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Que assim seja.